Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali dentro daquele quarto. E parada eu ficava, e ele me alisava, mexia nas minhas partes íntimas, me sarrava, e ele terminava o que ele tinha para fazer, separava as bolsas de compra e eu ia para casa. Falou: é claro que eu prefiro isso, você. E ali eu guardei aquilo no meu coração. Na primeira oportunidade que eu tive, eu saí de casa aos 11 anos de idade. Fui morar na casa de uma família. E ali fiquei. Só que eu cheguei falando que eu não queria mais morar na casa da minha mãe, porque meu padrasto me batia e me botava na rua para poder pedir as coisas. A parte pior eu não contava, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha do que iriam pensar, se iriam me aceitar por tudo que já tinha acontecido. E ali eu fiquei morando naquela casa. Os médicos não podem ajudar, mas Deus, Ele pode. Quantos creem que Deus pode conceder o milagre que você tanto precisa? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Ó Senhor, e serei curado. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Você pode repetir comigo? Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Esse culto Curadas para Curar já tem tempo que eu queria trazer essa palavra, esse meu testemunho, mas faltava-me coragem e o momento certo. O desejo de compartilhar com vocês o meu testemunho hoje, e também para aqueles que irão assistir, ouvir, não é questões de querer justiça, de envergonhar ninguém, porque até mesmo não irei citar nomes, mas sim para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Porque Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que tudo vê, Ele é o Deus que tudo contempla. Ainda que no momento da sua angústia, no momento da sua tribulação, perseguição, no momento que você se sente no caos, sozinha, sem ninguém, mas Deus, Ele está ali presente. Ainda que você não sinta, não consiga sentir, ouvir e ver, mas Ele está ali, e no momento certo Ele se levantará ao seu favor. Glória a Deus. Então eu quero compartilhar nessa noite com vocês o meu testemunho, e que venha servir para encorajamento para as nossas vidas, para a vida de outras mulheres jovens que se encontram talvez no fundo do poço, sem saber se o problema dele ou dela tem solução, em saber se o que ela passou, se ela ainda vai ter um futuro, se ela ainda vai ter uma família, se ela ainda vai ser ouvida, se ela ainda vai ser alguém. Eu te digo que sim, é possível, porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. Glória a Deus. Eu, bem pequena, qual eu me lembre, eu perdi o meu pai, eu tinha 2 anos de idade e eu não o conheci, então só por foto que eu vi depois. Irei ser breve por causa do horário,
irei encurtar alguns detalhes, mas tudo que eu me lembro é que meu pai faleceu e em seguida logo veio meu padrasto e começou a morar com a minha mãe. Minha mãe, ela tinha eu e mais 2 filhos. Eu sou a mais nova da parte do meu pai com a minha mãe. Então éramos 3 irmãos. E ali o meu padrasto, ele se instalou naquela casa. Nós morávamos em um barraco de tábuas de 2 cômodos. E a gente não tinha nada, era aquilo ali. Então, do jeito que ele entrou, ele ficou, e ali ficou anos e anos. E a gente morando naquela mesma situação, com 2 cômodos de tábua, não tinha banheiro. E ali ele ficou, e ele não trabalhava, minha mãe também não trabalhava. E passaram-se os anos, eu fui crescendo, os meus 2 irmãos foram crescendo, porque eles eram mais velhos que eu. E o meu irmão mais velho, ele já tinha ciência de que o meu padrasto não era o pai dele, por ele ser mais velho. Então ele sabia que não, esse não é meu pai, porque o meu pai eu conheço. Então eu e a minha irmã, que éramos mais novas, a gente começou a chamar ele de pai, por ser criança, né, não saber. Então a gente chamava ele de pai. E os anos foram se passando e eles não tinham profissões, eles não trabalhavam, eles não faziam nada, só ficavam dentro de casa. E isso foram vindo os outros irmãos. E eu me lembro que aos 7 anos de idade, eu comecei a ir para as ruas pedir as coisas, porque o meu padrasto começou a me colocar na rua para poder pedir comida. Porque não tinha de onde vir um alimento, porque os 2 não trabalhavam, então como é que ia se alimentar? Então, como a gente se alimentou até eu completar aí os 7 anos, só Deus sabe, né, de onde veio. Mas quando eu já comecei a andar, a entender algumas coisas, meu padrasto começou a me colocar na rua para poder pedir comida. Pedir tudo. Desde o arroz até o leite, até o pó de café. E eu ia em vários lugares, todos os lugares que ele me mandava eu ia. Chegava lá, meu pai pediu para vir aqui para poder pedir arroz. E ali as pessoas davam, porque as pessoas têm pena, né? Uma criança no meio da rua pedindo comida, então vamos dar. E ali eu chegava em casa com bolsas de compra e entregava. E eu comecei a ser elogiada. Você é meu braço direito. Você é minha russa. Você é meu braço direito. E aquilo eu me sentia orgulhosa, porque na minha mente eu estava fazendo algo de bom. Eu estava trazendo sustento para dentro de casa. Eu estava alimentando os meus irmãos que eram menores do que eu. Então eu comecei a me sentir importante, porque os meus irmãos tinham que comer e meu padrasto, ele me elogiava. Eu era braço direito dele, eu era ajudadora, eu era russa. E ali ficou meses e meses. Eu ia na casa das pessoas pedirem comida e eles davam. E até que chegou um certo tempo, eu estava na escola, meu padrasto foi me buscar na escola. Nunca tinha ido me buscar na escola, mas nesse dia ele resolveu me buscar. Eu indo para casa junto com ele, no meio do caminho da escola até a casa. A gente parou em uma certa casa. E eu lembro que meu padrasto, ele chamou no portão. E nisso veio um homem. Ele virou para aquele homem e falou assim: essa daqui, ela é minha enteada. A partir de hoje, tudo que eu precisava vir buscar. E o cara balançou a cabeça e falou: tá bom. E ali a gente foi embora. E ali começou. Toda semana eu ia na casa daquele homem. Ele já tinha idade para ser o meu pai.
Pela aparência, se bobear, quase avô, não sei, porque a criança não tem noção de idade, mas eu olhando, eu sabia que aquele cara ele tinha idade para ser o meu pai, porque a fisionomia dele era velha, era barrigudo. E ali toda semana eu ia naquela casa e levava a carta do meu padrasto. E ali naquela carta estava escrito tudo que ele precisava. Eu entregava a carta para aquele homem no portão, aquele homem pegava a carta, ia para dentro da casa dele, eu ficava no portão, e nisso ele vinha com bolsas e mais bolsas. Tudo que estava naquele papel, ele colocava dentro daquelas bolsas e eu levava para casa. E eu ia tão feliz que eu pensava assim, caramba, que homem bom. Ele está dando comida pra gente, que homem bom, tem tudo aqui. E eu chegava em casa com aquelas bolsas e tinha tudo. E não precisava eu ficar indo de casa em casa para poder pedir as coisas, porque já tinha uma pessoa dando tudo. Então eu fiquei feliz com aquilo. Chegava em casa com as bolsas, minha mãe pegava o alimento, preparava, todos nós comíamos. E isso foi durante um bom tempo. E até que do portão, quando eu vi, eu já estava na varanda. Ele começou a me chamar para entrar. Eu do portão entrava para a varanda. E o tempo ia passando. Quando eu vi do portão da varanda eu já estava dentro da casa dele. Ele ficava sozinho o dia inteiro. E ali aquele homem bonzinho, a qual nos dava alimentos, ele começou a me acariciar, a me alisar, a tirar a minha roupa. E eu não sabia o que fazer, porque ele era um homem bom. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali dentro daquele quarto. E parada eu ficava, e ele me alisava, mexia nas minhas partes íntimas, me sarrava. E ele terminava o que ele tinha para fazer, separava as bolsas de compra e eu ia para casa. E isso por um bom tempo. Só que o tempo foi passando. Eu lembro que eu entrava na casa dele, eu passei a entender o tempo que eu demorava lá. E conforme eu saía da casa dele com aquelas bolsas de compra, eu olhava para as pessoas na rua e pensava, será que essas pessoas sabem o que é que acontece lá dentro? Eu comecei a sentir vergonha daquilo que acontecia lá dentro. Falei, será que essas pessoas sabem? Porque eu não sou parente dele, eu não sou nada dele. E eu entro de mão vazia e saio com bolsas. Esse homem não é nada meu. Será que ele sabe o que acontece lá dentro? E aí começou a vir um sentimento dentro de mim de vergonha. Mas eu ainda não sabia que aquilo que estava acontecendo era algo errado. Era algo que era sério. E ali eu ia. Eu lembro que teve uma vez que ele mandou a minha irmã junto comigo, que era a filha dele mais nova. E eu fiquei apavorada, que eu falei, se ela for junto comigo e ela entrar, ela é menor do que eu, ela ainda não sabe se defender, ele vai fazer algo pior com ela, porque comigo ele ainda não tinha feito algo pior. Eu falava para minha irmã, você fica aqui, você me espera, que eu já vou voltar para te buscar. E ali eu fazia, eu entrava e demorava o tempo que era necessário e saía com as compras e levava. Até que chegou um momento a qual a minha mãe ela começava a fazer as coisas para a gente comer e eu não comia mais. O cheiro da casa, o cheiro do perfume, de todo aquele ambiente, ele já estava impregnado na minha mente, nos alimentos. Minha mãe fazia comida e eu não comia. Vai comer não, menina? Estou com fome não, mãe. Mas aqui dentro eu já estava sentindo era nojo. Mas eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, porque ninguém perguntava. Ninguém perguntava, minha mãe não perguntava de onde que via a comida.
embora ela sabia, mas como eu estava conseguindo aquela comida. Até que teve um dia que eu peguei e falei assim: hoje eu vou dar um basta nisso. Hoje ele não vai fazer nada comigo. Até dinheiro para gás meu padrasto pedia, e aquele homem bonzinho dava. E eu lembro que eu cheguei naquela casa, eu batia no portão, ele abria, eu já entrava. Eu me lembro que eu estava de pé diante de 2 freezers e uma geladeira, porque tinha de tudo. E eu comecei a pegar as coisas que eu costumava pegar, porque como eu via o que tinha na bolsa, então na minha mente já estava memorizado: arroz, frango, era farto. E eu lembro que ele veio por trás de mim para começar todo aquele abuso, e eu mandei ele parar. Nisso que eu mandei ele parar, ele virou e falou assim: se você não deixar, hoje você não vai levar nada. E aquele: se você não deixar, hoje você não vai levar nada, imediatamente veio os meus irmãos na minha mente. Se eu não levar, o que eles vão comer? Se eu não levar a comida hoje, o que eu vou falar para o meu pai? Ele vai querer saber o porquê que o alimento não chegou. Ele vai querer saber, ele vai me bater. E ali, mais uma vez, eu me sujeitei àquilo. Levava comida, chegava em casa, não comia. Tinha nojo, passei a ter vergonha do que as pessoas estavam pensando sobre mim, embora eu era uma criança. E da próxima vez que meu padrasto falou: vai na casa de fulano, falei: tá bom. Só que dentro de mim eu falei: eu não vou. Eu vou rodar o bairro todinho pedindo aquilo que ele precisa, mas na casa dele eu não vou. E assim foi. Por um bom tempo, passei a não ir mais. Eu ia em outros lugares, mas na casa daquele homem eu não ia. Até que o comportamento do meu padrasto comigo mudou. Eu não era mais chamada de braço direito, eu não era mais a russa. As agressões começaram. Por 2 vezes ele me bateu como se eu fosse homem, por besteira. Arrancou sangue da minha boca. Minha mãe em pé, do jeito que ela estava, viu, não fez nada. Eu pensei: nossa, mas antes ele não me batia, hoje ele me bate. Será que ele já sabe que eu não vou mais lá? E daí foi piorando, porque ele começava a falar: a porta da rua é serventia da casa. E aí eu já tinha 11 anos de idade. A porta da rua é serventia da casa. Começou a me expulsar e minha mãe nada fazia. Pela última vez que ele me bateu, eu estava na cama olhando no espelho a minha boca, porque todas as vezes que ele me batia, a mão era grossa, e ele batia na cara, ele batia nas costas, e a mão, por ser grossa, a minha boca ela sempre cortava por dentro. E eu ficava olhando para ver como é que estava. E eu lembro que eu estava deitada na cama, era um quarto para praticamente todo mundo, só o meu irmão que não podia dormir com a gente. Meu irmão, que era meu irmão mais velho, dormia na cozinha. Eu lembro que eu estava deitada, o meu padrasto virou para minha mãe e falou assim para ela: você escolhe, ou ela ou eu. Eu tinha 11 anos de idade. Até pouco tempo atrás eu era russa, eu era braço direito, e do nada tudo muda. E ele vira para minha mãe, que eles estavam deitados, e fala: você escolhe, ou ela ou eu. Minha mãe se calou, não falou nada. Ele, não contente, ele virou e falou novamente: você responde logo antes que eu levante daqui e dou um tapa na sua cara. Você escolhe, ou ela ou eu. Ela virou para ele e falou: é claro que eu prefiro você. E ali eu guardei aquilo no meu coração. Na primeira oportunidade que eu tive, eu saí de casa aos 11 anos de idade. Fui morar na casa de uma família. E ali fiquei. Só que eu cheguei falando que eu não queria mais morar na casa da minha mãe, porque meu padrasto me batia e me botava na rua para poder pedir as coisas.
A parte pior eu não contava porque eu tinha medo, eu tinha vergonha do que iriam pensar, se iriam me aceitar por tudo que já tinha acontecido. E ali eu fiquei morando naquela casa. Eu tinha um quarto só para mim, eu tinha um guarda-roupa, eu tinha comida na hora certa, eu podia ir para a escola tranquila, eu não tinha perturbação, eu era tratada muito bem. E eu estava feliz. Eu ia para a igreja, voltava, estava tudo bem. Até que a cunhada da moça onde eu morava, ela trabalhava num certo local e tinha uma outra empregada e que falou para ela de uma mulher que ela pegava crianças para poder fazer figuração para a Globo. E ela tinha um filho muito bonito. Ela falou com ela na intenção dela levar o filho dela, porque ele era branquinho, cabelos loiros, enroladinho. Leva teu filho, ele vai virar ator, você vai ganhar um dinheiro. E ali ela chegou contando para a família sobre isso. E eles se animaram com a situação, porque essa mulher ela pegava crianças, até mesmo para poder morar na casa dela e levar para poder fazer figuração. E eles falaram: nossa, se a gente mandar a Daniele, ela vai ser alguém, ela vai ter um futuro melhor, ela vai poder ajudar a mãe, ela vai poder estudar numa escola boa, então vamos mandar a Daniele. E ali eles tiraram fotos minha, o tal do book, tiraram fotos e me levaram para a casa dessa mulher. E nesse dia ela olhou as minhas fotos e falaram que as minhas fotos estavam feias. Hoje eu entendo, que realmente estavam feias, porque eu era queimada do sol, eu não tinha cuidado com a pele, meu cabelo era óleo de gordura, era óleo de cozinha que eu passava. Realmente eu era feia, eu era maltratada, a foto estava feia, eu não tinha roupas, mas ela não gostou da foto. Essas fotos estão muito feias, vai ter que fazer outra, porque com essas fotos a gente não vai conseguir trabalho nenhum. E ali a família me deixou. Você vai morar aqui, mas qualquer coisa, se você precisar voltar, você tem uma casa. Você não vai levar as roupas todas, você vai levar as piores roupas, porque como a mulher tem dinheiro, ela vai comprar tudo novo para você. Você vai estudar, você vai virar atriz, você vai poder ajudar a sua mãe, as coisas vão ficar bom para você. E ali a gente foi, me levaram e ali eu fiquei. Realmente a casa da mulher era muito grande, tinha piscina, tinha carro na garagem, a casa tinha empregada. Todos os quartos da casa tinha banheira, tinha banheiro dentro do quarto. E ali eu fiquei naquela casa. E o tempo foi passando e eu não entendia por que tinha tantos quartos e eu não dormia em nenhum dos quartos. O tempo foi passando e eu não estava estudando. Eu dormia na sala junto com a dona da casa. Eu também não entendia porque ela não dormia em nenhum dos quartos. O marido dela tinha quarto, mas ela dormia na sala junto comigo. Ela dormia no sofá e eu dormia no chão, no colchão. E ali o tempo foi passando. Quando eu vi, eu estava subindo em cima da pia da cozinha e lavando as paredes da cozinha junto com a empregada. O tempo foi passando, eu ia ao mercado com ela ia escolhendo as coisas e eu ia empurrando o carrinho do mercado. A gente voltava de ônibus, ela sentava em pé, eu ficava ao lado dela. Ela comprava as coisas para beber, ela bebia e me dava o resto. E aí eu bebia. Só que o tempo foi passando, eu comecei a falar, mas tem alguma coisa errada? Estou ficando aqui como empregada. Por que eu não durmo em nenhum dos quartos? E isso dentro de mim. Telefone eu não tinha acesso, então não ia ligar para quem?
Teve um dia que a gente foi fazer figuração pro programa Bambu Luar. Fiquei toda feliz. Só que quando terminou o programa, eu não vi nem a cor do dinheiro. Quanto foi eu não sei, e eu não vi. Ficou na mão dela. Fomos para casa. Eu fazia massagem nos seus cabelos, passava creme, fazia massagem e ajudava nos serviços da casa. Tinha a piscina, mas eu não podia tomar banho na piscina. Uma vez os filhos dela foram para a casa dela, todo mundo na piscina e eu parada olhando. O filho dela virou para ela e falou assim: mãe, deixa ela tomar banho de piscina. Não, não vai tomar banho não, deixa a menina tomar banho de piscina. Ela pegou e deixou. Eu toda boba corri e mergulhei na piscina. As roupas que eu ganhei foram da nora dela, porque novas não tinha nenhuma. Eu lavava os banheiros dos quartos. Uma vez eu entrei no quarto do marido dela, abri a porta. Dentro daquela porta tinha um banheiro lá dentro, com uma banheira imensa, enorme. E eu fiquei maravilhada. Eu comecei a me perguntar por que tem tantos quartos, eu não durmo em nenhum. Nem guarda-roupa eu tinha para guardar as minhas roupas. Do jeito que eu cheguei, a minha mala ficou dentro de um quarto, que era o quarto que ficava ao lado da piscina. O banheiro que eu usava era o banheiro da piscina. O chuveiro que eu tomava banho era o chuveiro de água gelada. As minhas roupas, do jeito que chegou, ficou dentro daquela mala. Eu lavava as minhas roupas e botava dentro daquela mala. E ali eu fiquei. Até que teve um dia que ela virou e falou que eu tinha roubado um dinheiro. Você roubou um dinheiro. Sumiu um dinheiro. Esse dinheiro tem que aparecer, porque se não aparecer a gente vai chamar a polícia. Eles vão fazer exame em você para saber se você realmente está falando a verdade. Eles vão colocar um aparelho na sua mão e vai saber que você está falando a mentira e você vai ser presa. E eu falava: eu não roubei nada, eu não roubei nada. E falava o nome dela: eu não roubei nada, eu não roubei nada. Pode chamar a polícia para fazer o exame em mim, porque eu não roubei nada. Você roubou sim. E eu vou contar pro pessoal de lá onde você morava. Eu vou contar pro pai da sua amiguinha que você fez lá no dia. E eles nem vão querer mais falar com você. A filha deles nem vai falar mais com você, porque você roubou esse dinheiro. Esse dinheiro tem que aparecer. E aí aquele desespero, eu e a empregada começamos a procurar o dinheiro. E ela saiu porque ela ia ter um evento nesse dia. E aí eu fiquei com a empregada procurando desesperadamente aquele dinheiro. E dentro de mim eu falava: eu não roubei nada, eu não roubei nada. E procura daqui, procura dali, o dinheiro não aparecia. Até que fomos procurar no quarto onde eu guardava as minhas coisas. E lá a parede, fora a fora, tinha várias caixas com o sapato dela. Eu não entendia para que ela queria tanto sapato. Mas tinha, de fora a fora era muito sapato. E ali a gente começou: tira a caixa, bota a caixa, tira a caixa, bota a caixa. Até que uma hora eu puxei a caixa e veio um bolinho de dinheiro. E eu dei um grito, chamei pela empregada. E ela veio correndo. Falei: achei o dinheiro. Achei o dinheiro, porque dentro de mim eu precisava provar que eu não tinha roubado nada. O desespero de uma criança de 11 anos de idade em achar aquilo ali, em ser acusada de ter pego, sendo que eu não tinha pego. E ela já tinha ligado para o pessoal a qual eu morava antes para poder falar que eu tinha roubado. Então eu tinha que provar para ela e para outra família que eu não tinha roubado nada. E ali eu achei o dinheiro, a empregada pegou o telefone, ligou para ela e falou: a menina achou o dinheiro, achamos o dinheiro. Ela guardou o dinheiro, sendo que a minha mala ela já estava preparada para poder ir embora. E eu entendi porque se na hora de me entregar para aquela família, a família pôde me entregar na casa dela. Só que na hora de me buscar, a família não foi me buscar na casa dela. A família foi me buscar na casa da empregada. A empregada me pegou, me levou para casa dela e lá a menina ia me pegar para levar de volta para casa.
E ali a gente saiu, no meio da rua, a dona da casa chega, tá tudo certo aí? Hoje eu fico me perguntando, será que ela achou que tinha alguma coisa na mala que não deveria estar, porque tá tudo certo aí? Tipo, será que ela só tem as coisas dela na mala? A empregada falou, não, tá tudo certo. Ela dentro do táxi, ela foi, abanando a mãozinha pra mim e foi pra casa. E eu fui pra casa da empregada. Ao chegar na casa da empregada, passou um tempo, a cunhada da moça onde eu morava chegou, sendo que ela já chegou me acusando. Você envergonhou a gente, você jamais poderia ter feito isso, você roubou. E eu falei, eu não roubei nada. Como é que pode você fazer isso? A empregada virou para ele e falou, ela não roubou. E ali a mulher se calou. Fomos embora. Sendo que dentro de mim ainda tinha uma certeza, uma segurança de que eu ainda tinha uma casa. Falei, eu estou voltando, mas eu tenho uma casa, eu tenho um quarto, eu tenho uma família que cuida de mim. E a gente chegando na casa da mãe da mulher onde eu morava, eu me deparei com uma carroça. E em cima dessa carroça estava lá o meu guarda-roupa que eles tinham me dado e as minhas coisas. Eu não entendi, porque dentro de mim ainda ia ter uma casa, ainda ia ter um quarto. E a dona da casa a qual eu morava antes virou e falou, você vai voltar para a casa da sua mãe, porque aqui você não vai ficar mais. Você envergonhou a gente, você roubou, você jamais poderia ter feito isso. E aí eu comecei a chorar, eu falei, mas eu não roubei, eu não roubei. Mas eles não iam acreditar. Era a palavra da mulher rica contra a criança de 11 anos que não tinha nada. Eu falava, mas eu não roubei, eu não peguei. Não, a gente não vai mais ficar com você, você vai voltar para a casa da sua mãe. E na mesma noite, eles me levaram para a casa da minha mãe. E ali eu cheguei, eu contei o fato. Eu me lembro que meu padrasto falou, eu falei para chamar, mas ela não me chamou. E ali eu fiquei. Voltei para casa da minha mãe e ali fiquei. Sendo que eu não queria mais ficar ali devido a tudo que tinha acontecido. E na primeira oportunidade, de novo, eu saí de casa. E não voltei mais. Me lembro que eu estudava, uma colega da escola, esse negócio de chamar, vem, vai dormir lá em casa, vai fazer trabalho. E ali fui. Não voltei mais. E eu morava nessa casa, tinha outras meninas, eram 2 meninas, a mãe da menina trabalhava, e elas eram muito soltas, tinham muitas liberdades. E ali eu passei a praticar tudo aquilo que elas praticavam. Elas iam para baile sexta, sábado e domingo. Eu passei a ir para baile sexta, sábado e domingo. Elas tinham tatuagem, eu era doida para fazer uma tatuagem, mas eu tinha medo, porque eu ficava, será que isso aí não tem doença? Porque o convívio era aquilo, era a gente entrando, fazendo tatuagem, saindo, cigarro, bebidas. E aí eu comecei a fazer as mesmas coisas que elas faziam. Sexta, sábado e domingo a gente corria pro baile, tinha que estar lá antes da meia-noite, porque até meia-noite era damas grátis. E a gente corria. E ali eu passei a frequentar aquilo. Elas namoravam, já tinham se perdido. E ali eu comecei a namorar. E quando eu achava que eu ia encontrar um namorado para poder me amar, eles não queriam amar alguém, eles queriam se aproveitar de alguém. Porque às vezes algumas pessoas falam que em baile não se encontra ninguém para casar, né? É para passar tempo. E quando eu começava a me apegar e eles viam que eles não iam conseguir o que eles queriam, que embora o processo todo ao qual eu tinha passado, eu era acariciada, ele passava o que tinha que passar em mim, mas eu nunca deixava ter penetração, porque eu me tremia, eu me esquivava, eu sentia, falava que ia doer. E
eu sempre tive muito medo. E quando eu ia namorar com alguém, eu ficava ali, eu queria carinho, eu queria abraço. E quando eles viam que comigo não ia conseguir nada, terminavam comigo. Terminavam. E ali eu ficava apavorada, com raiva. E ali naquela casa eu fui ficando, fazendo aquelas práticas, e indo para baile, sexta, sábado e domingo. Experimentei o cigarro, experimentei a bebida, graças a Deus eu não gostei. E até que um dia a gente saiu da escola e elas resolveram subir o morro para poder namorar. E eu fui atrás para poder vigiar. E nisso a gente subindo o morro ao lado da escola, o inspetor pegou e apitou. Nisso que ele apitou, a gente olhou para trás e ele estava mandando a gente voltar. E naquele tempo, um apito de um inspetor era autoridade. Se mandasse voltar, a gente tinha que voltar. E ali a gente voltou e chegamos na escola, o inspetor virou pra gente, perguntou para elas, falou: o que vocês estavam fazendo no morro? Elas se calaram. Quando chegou na minha vez, o que vocês estavam fazendo no morro? Eu falei: elas foram namorar e eu fui vigiar. Eu vou chamar a mãe de vocês. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu não moro com a minha mãe. Ligou para as mães. Quando chegou na minha vez, eu falei: eu não moro com a minha mãe. Por que você não mora com a minha mãe? Eu não moro com a minha mãe. Não moro na casa da minha colega. Mas você não pode morar na casa delas. Mas eu moro na casa delas. Aí ele virou e falou assim: olha, aqui atrás tem um abrigo. Você quer ir lá conversar com a responsável pelo abrigo? Eu falei assim: quero. E ele me levou. Aí eu entrei para conversar com a dona do abrigo, com a responsável. E ela me perguntou por que eu não morava na casa da minha mãe. E aí eu falei que eu não morava porque o meu padrasto ele me batia, me botava na rua para poder pedir as coisas. E eu não queria mais. A parte pior eu não contei. Porque naquele tempo eu já tinha entendimento de tudo que eu já tinha visto nos bailes, as minhas colegas, o que elas faziam, já tinha noção mais ou menos. E dentro de mim eu falei: se eu contar, ele vai ser preso e minha mãe também. Então eu não posso contar. Então eu falei: eu moro na casa das minhas colegas porque na minha mãe não dá. Meu padrasto me bate, me bota na rua para poder pedir as coisas. Então para lá eu não quero ir. A responsável do abrigo virou e falou assim: mas você não pode morar na casa de colegas porque você tem mãe. Então você tem que morar com a sua mãe. Eu falei: eu não quero. Então você quer morar aqui? Eu falei assim: quero. Aí chamou a minha mãe, falou na frente da minha mãe: você sabia que ela prefere morar aqui do que morar com a senhora? Ela se calou, não teve resposta. E minha mãe foi embora, ali eu fiquei. E ali eu fiquei morando. Eu tinha minhas tarefas na cozinha, fazia com o maior prazer. E eu podia estudar, eu tinha alimentação, eu ganhava cursos, a gente ganhava cursos gratuitos. Tinha Natal, a gente ganhava presente. E ali eu fui ficando. Até que um dia a minha tia, ela descobriu que eu estava morando no abrigo e resolveu ir me visitar. Para saber o porquê que eu morava no abrigo, se eu tinha casa. E ali a dona do abrigo pegou e contou a parte a qual eu falei. E elas resolveram me tirar do abrigo porque o abrigo, se você tem mãe, se você tem parentela, eles te empurram para parentela, porque quando sai um, já tem vaga para outro. Então, o ritmo tem que esvaziar para entrar outras crianças. Então, eu tinha parente, então vai morar com os parentes. Só que dentro de mim, eu não queria vir para a casa da minha tia, eu não queria ir morar com ela. E eu me lembro que a dona do abrigo, ela tinha ido viajar e minha outra tia foi me buscar. Eu aproveitei, eu falei assim: a dona do abrigo não tá, ninguém vai me obrigar a ir para casa dela. E ali eu não fui, eu fiquei, falei: não vou. Eu lembro que minha tia ficou até a noite. E eu falei: a Vera não tá, ninguém vai me obrigar. E não fui. Minha tia foi embora, fiquei toda boba. Falei: daqui ninguém me tira. Eu não sabia explicar o porquê que eu não queria sair dali. Para mim, ali no momento estava bom. Eu
tinha tudo que eu precisava. E minha tia foi. Passou um tempo, a responsável do abrigo voltou de viagem, eu estava na varanda, varrendo a varanda, ela já chegou, me viu. O que você está fazendo aí, menina? Já era para você estar longe uma hora dessa. Eu falei assim, não quis ir não. Mas você não tem que querer, você tem que ir. Você não pode mais ficar aqui. Depois, mas eu não quero ir. Ela fez eu arrumar as minhas coisas. Vai arrumar suas coisas que eu vou te levar. Arrumei minhas coisas e ela me levou até a casa da minha tia. E ali eu não tive escolha, eu tive que ficar. E comecei a morar com a minha tia. Minha tia era da igreja. Comecei a ir para a igreja. No começo eu ia por contra a minha vontade, né? Porque eu não queria ir para a igreja, mas mesmo assim eu ia. Ia de bico, mas ia. E até que eu conheci o pastor nessa igreja. A gente se paquerava com os olhos. Quando eu olhava para ele, ele disfarçava, abaixava a cabeça, fingia que não estava me olhando. E ele conta que quando eu abaixava a cabeça, ele ficava me olhando. Aí quando eu olhava, ele disfarçava. E ali a gente ficou meses trocando olhares. E até que a gente passou a conversar. Eu lembro que eu peguei a toalhinha dele, levei para casa para poder ficar com a toalhinha dele, para poder ficar cheirando. Antes de entregar a toalhinha, eu lavei a toalhinha, borrifei com tanto perfume que era para ele sentir o meu perfume. A gente ainda não namorava. E entreguei a toalhinha com o cheiro do meu perfume e dei para ele. Eu lembro que uma vez acabou o culto, ele estava mastigando um chiclete. Aí eu virei para ele na porta da igreja e falei assim, me dá um chiclete? Tenho não, só tenho esse. Eu serve esse. Ele tirou o chiclete da boca. Toma. E ali eu fui para casa, mastiguei aquele chiclete. Na hora de dormir eu peguei o chiclete, coloquei o chiclete no congelador e fui dormir. No dia seguinte acordei para ir para a escola, fui no congelador, peguei o chiclete, botei na boca, fui para a escola mastigando o chiclete. Quando não dava mais, quando o chiclete já estava se desfazendo sozinho, eu tive que jogar o chiclete fora. E ali períodos conversando até que um dia, eu na porta da igreja, ele foi buscar na escola. Ele ia na porta da escola, na hora do recreio, a gente ficava conversando, eu enjaulada na escola, e do lado de fora da escola a gente conversava. Quando acabava a aula, ele me levava até um pedaço de casa. E nesse dia que acabou a aula, ele foi me acompanhando. E eu me lembro que ele pegou e te fazia uma pergunta. Falei, o quê? Quer namorar comigo? Falei, não sei. Não sei. Então pensa. Falei, tá bom, vou pensar. Só que o pedido foi feito aqui. Eu andei um pouquinho, ele já ia entrar na rua dele. Quando eu subi a linha, é sim! Eu aceito! Tá bom! E aí eu fui pra casa toda boba, mas assim, dali eu já tinha resposta dentro de mim, mas eu tinha que fazer difícil. E quando chegou na linha eu me libertei. É sim, eu aceito. E ele foi embora e eu fui pra casa. E aí foi passando um tempo, até que ele teve que pedir consentimento à minha tia e o marido dela pra gente namorar. Eu me lembro que o pastor estava na sala, eu no banheiro me tremendo toda, e ele lá conversando, encostado na parede. E você quer namorar com ela? Eu falei assim, quero, sou da igreja de Deus de criança, nasci e criada na igreja, nunca namorei ninguém. E eu no banheiro assim, deixa por favor, deixa por favor. Já tinha 13 anos. E aí o marido da minha tia virou e falou, eu não deixo. Eu não deixo, porque namorar cedo não dá certo, ela não tem idade para namorar, eu não deixo.
A minha tia passou sobre a autoridade dele, sobre a palavra dele, falou, não, a sobrinha é minha, então é melhor namorar em casa do que escondido. Então eles vão namorar, é 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, e o próximo ano vocês já estão casados. Então em 3 anos você tem que se resolver. O pastor não tinha nem emprego. Ele foi e falou, claro que eu aceito. Foi firme, e eu no banheiro, sim, por favor, deixa. Quando falou, eu deixo, vai namorar em casa, sexta, sábado e domingo, não quero ninguém na rua, e que não sei o que, tudo certinho. E aí eu me tremendo toda, ele, não, claro que eu aceito. Hoje eu penso, caramba, a gente não tinha um tostão no bolso, não tinha nem emprego, mas ele foi firme ali. E aí eu fiquei toda feliz, toda boba. E começou o processo do namoro. Ele ia me visitar, a gente ficava no portão, a gente não entrava, a gente ficava no portão, batendo papo, tinha um banco, e a gente estava conversando. Só que começou a vir o sentimento de medo, de perca, de dor, de nojo, porque eu estava namorando com uma pessoa que no meu entendimento era pura, não tinha ainda namorado ninguém. E eu me lembro que a gente sentava no banco, o muro ele era chapiscado, e eu queria abrir, eu queria contar tudo aquilo que estava dentro de mim, mas dentro de mim eu falava que eu não podia contar, porque se eu contasse para ele todo aquele processo que eu tinha vivenciado, ele ia me largar. E ali eu comecei a ter reações assustadoras. Eu me lembro que eu sentada, a minha cabeça, eu começava a bater a minha cabeça na parede. A parede era chapiscada, mas a minha dor por dentro era maior do que a dor que eu sentia na cabeça. Eu pegava a minha cabeça e começava a bater na parede. E a parede tremia. E a lágrima descia. Eu sentava assim e ele assim. Então ele não me via chorar. E a minha cabeça eu batia na parede. E isso foi por um tempo. Todas as vezes que ele perguntava por que eu estava batendo a minha cabeça na parede, por que eu chorava, por que eu estava chorando, o que estava acontecendo, eu falava nada não. E desse nada não, de tanta insistência, eu falava, eu não posso falar, porque se eu contar para você, você vai me largar. Eu não vou te largar. Eu falei, você vai me largar? E aí ele perguntou, né, se eu não era mais moça. E dentro de mim, talvez a resposta que eu queria dar até seria que eu não era mais. Eu falei assim, não é isso, é outra coisa. Mas o que é? O que aconteceu? Pode me contar, eu não vou te largar. E aí eu contei tudo para ele, todos os processos. Eu lembro que quando eu bati a minha cabeça na parede, ele passou a pegar a mão dele, a colocar aonde eu batia. E conforme eu batia a minha cabeça não batia mais na parede, minha cabeça batia na mão dele para não machucar. Todas as vezes que eu ia bater, em vez da minha cabeça bater no muro, a minha cabeça batia na mão dele. Eu mandava ele tirar a mão, porque eu queria bater a minha cabeça. Ele, não, você vai se machucar. E aí ele botava a mão e eu batia a minha cabeça na mão dele. Até que eu me senti segura e contei para ele tudo. Ele falou, eu não vou te largar. Eu estou aqui. Eu não vou te largar por isso. Só que aí eu ia para a igreja. Eu encostava a minha cabeça na parede. A maioria dos cultos, e só sabia chorar. Só sabia chorar. E ali os rumores começaram, porque eu era a adolescente problemática. Mas nunca levantou-se uma irmã para me perguntar o que estava acontecendo. Nunca chegou ninguém até mim e perguntou o porquê do meu choro, o porquê das minhas lágrimas. E ali eu me tornei a adolescente problemática da igreja. Aquela ali é problemática. Aquela ali é problemática. E o tempo foi passando, a gente namorando. A gente fazia tudo certinho, a gente não fazia nada, nem passear, nem a liberdade que essa geração tem hoje, de pegar o seu namorado, botar as mãos dadas sobre ele, ir num shopping tomar um sorvete, fazer alguma coisa. Isso aí a gente nem tinha. Era igreja, casa, mas a gente estava feliz, porque eu estava feliz porque eu tinha encontrado alguém
minhas doideiras, porque às vezes eu sentava na linha do trem, esperando a linha do trem. Quando ele olhava para trás, cadê eu? Eu sentada. Ele voltava e me buscava. E ali foi passando. O marido da minha tia começou com comportamentos que não deveria ter comigo. Começou com brincadeiras que não deveria ter. Eu lavava louça, ele vinha por trás, sarrava. Às vezes me levantava no colo, me descia. Quando ele me descia se esfregando nele. E isso eu contava tudo pro meu namorado na época, que é o pastor hoje. E contar mais pra quem? Ninguém vai acreditar. Vão me mandar embora, vão me mandar de volta. Essas alturas eu não queria mais voltar para o abrigo, porque eu já tinha encontrado a pessoa perfeita. E ali eu parava de falar com ele. A minha reação era: não vou mais falar com ele, porque ele vai ver que eu não estou gostando da brincadeira, não vai fazer mais. E aí eu ficava meses e meses sem falar com ele. Aí depois voltava a falar com ele. Quando eu voltava a falar com ele, ele voltava a fazer as mesmas coisas. E passou a terminar o nosso namoro do nada. Do nada ele chegava: e vocês não vão namorar mais. E aí eu entrava em desespero, porque dentro de mim eu sabia que eu era problemática, que eu tinha os meus problemas. E terminou o meu namoro com ele, vai arrumar outra. E eu ficava desesperada. Do nada, não vou mais namorar. Não vou porque eu não quero. E ele terminava o nosso namoro. E eu ficava ali com raiva. E minha tia nada fazia. E ele começou a fazer a cabeça da minha tia, que minha tia trabalhava, e falava que eu estava rebelde, que eu não olhava para a cara dele, e que eu não estava falando com ele. E aí ela começou a acreditar nele, mas nunca vinha até a mim e perguntava o que estava acontecendo. E falava que ele ia me devolver, que não ia ficar mais comigo. Até que um dia eu procurei uma outra tia para poder pedir ajuda, tentar contar o que estava acontecendo, porque eu não queria mais ficar naquela casa. E eu não tive liberdade. Quando eu tentei falar, quando eu tentei me abrir, o que eu escutei foi: ele tem implicância com o namoro de vocês porque ele só quer proteger você. Falei: mas me proteger? A filha não protegeu, a sobrinha ele não protegeu, e eu não sou sobrinha, ele quer me proteger? E ali eu não pude contar, porque eu fui até aquela casa para poder pedir para me morar lá. Só que a minha tia, com medo, não aceitou. E ali eu tive que aguentar aquela situação. E terminava o nosso namoro, e a gente voltava. E teve uma vez que ele terminou o nosso namoro, eu não aguentava mais. Eu me lembro que eu subi até a laje, escada comum, subi até a laje, fiquei olhando da laje. A minha vontade era de jogar de cima daquela laje. Só que eu tinha entendimento que se eu falava: se eu cair e morrer, eu vou pro inferno. Eu não quero pro inferno. Mas dentro de mim, se eu pudesse pular daquela laje e acabar com meus problemas, eu acabava, eu pulava. E aí aquele atormento, e volta namoro, e não volta, e volta, e não volta. Teve um dia que eu estava sentada, ele veio na minha direção, me deu um beijo, eu cuspi. Aí ele perguntou: vai me dizer que não gostou de receber um beijo meu? Eu falei: não, porque eu tenho um namorado. Se eu quiser beijar alguém, eu beijo meu namorado. E ali a raiva foi só se acendendo. E a gente era batizado, a gente tomava ceia, a gente participava de tudo na igreja. Eu ia para a igreja sexta, sábado, domingo, tudo que tinha na igreja eu era envolvida. Mas chegava na igreja, sentava na minha cabeça e chorava. E às vezes, quando eu escutava que eu era adolescente problemática, aquilo dentro de mim doía tanto, porque eu não sabia nem o significado da palavra problemática, e aquilo me sangrava mais. E eu falava para mim mesma: mas eu não sou problemática. Eu falava para ele: eu não sou problemática. Ninguém sabe do que eu passei, ninguém sabe do que a gente está passando, e as pessoas só sabem julgar. E aquilo me feria, aquilo me doía mais. Hoje eu sei que eu era realmente uma adolescente problemática, porque de tudo que tinha acontecido não tinha como não ser. Mas se você pega uma criança a qual sofreu vários traumas e coloca o jugo sobre ela de que ela é problemática, e de que ela é isso, que ela é
namorado de me levar em casa após o culto. E minha tia veio falar comigo, ó, ele não quer mais que você volte com ele da igreja. Eu falei assim, eu vou voltar. A gente não está fazendo nada. Acaba o culto, ele me leva em casa, me traz até o portão, vai embora. Vocês não estão indo. É mais fácil um homem me acompanhar do que eu ir para a igreja sozinha e voltar sozinha. E ali eu falei, não, falei para ele, falei, você vai continuar me levando em casa. Me lembro que teve um dia que ele pegou, viu ele me levando em casa, estava eu e minha prima. Nesse dia ele deu uma coça na minha prima, porque segundo ele, a minha prima cobertava a gente. Cobertava do quê? A gente estava voltando da igreja. Nesse dia, meu namorado indo embora, ele saiu no meio do mato, encurralou ele e disse, Deus não deixa ninguém enganado. Como que Deus não deixa ninguém enganado se ele estava vigiando a gente o tempo todo, não ia para a igreja, mas estava vigiando? E o tempo foi passando, e um belo dia de ceia, né? Todo mundo na igreja. Fomos para a igreja para poder cear. Domingo lotado, igreja cheia. A gente não sabia de nada que estava acontecendo. Eu sentada, o pastor, ele me chama lá na frente. Eu fui lá para frente. Ele chamou o marido da minha tia. Ele foi. E quando chegou lá na frente, o pastor me deu o microfone e falou assim, você perdoa o seu tio? Eu falei, não. Porque dentro de mim eu falei, ele não sabe nem o que está acontecendo. Como que ele me pergunta se eu vou perdoar alguém se ele não sabe o que acontece? Você não perdoa o seu tio? Eu falei assim, não. Tá bom, pode se assentar. Me assentei, ele se assentou, orou lá, para quem foi eu não sei, pegou a Bíblia e foi embora. Quando ele foi embora, o pastor foi e anunciou que a partir daquele momento eu estava suspensa de comunhão. Eu falei, mas comunhão? Está suspendendo de comunhão, ele não sabe nem o que está acontecendo. E a igreja toda, mais um ponto para o meu currículo, né? A sobrinha ingrata que não fala com o tio. A sobrinha ingrata que mora num teto onde não se dá bem, onde não tem comunicação. E ali fomos para casa. Eu me lembro que minha tia virou para o meu namorado e falou assim, prepara um lugar na sua casa para ela, porque está arriscado eu chegar em casa agora, as coisas dela estão todas no meio da rua. Porque do jeito que ele saiu daqui, ele vai mandar eu devolver ela. Eu era assim, eu era um pacote. Quando ninguém queria mais, devolvia. E aí eu fui para casa me tremendo, e ela falou que o pastor iria na hora do almoço para sentar com todo mundo e conversar para saber o que estava acontecendo. E ali eu me tremi toda, eu falei, e agora? Se eu contar na frente deles o que estava acontecendo, não vão acreditar em mim, vão me bater, vão me mandar de volta, vai ser um caos. E isso, eu e o pastor fomos para casa sozinhos, no meio da rua, o cachorro veio para me avançar, me mordeu de raspão. E eu fui para casa me tremendo, cheguei, fiquei no quarto, naquele dia eu não comi nada. E eu fiquei ali, Senhor, e agora o que eu faço, o que eu faço? Deus foi tão bom que o pastor não apareceu nesse dia. E fomos para o culto à noite. E o tempo passou, até que eu fui num culto pela manhã, acabou o culto. O pastor, ele me chamou para conversar, para saber o que estava acontecendo. E aí eu contei para ele tudo que tinha acontecido no passado, o que estava acontecendo no presente, o porquê que eu não falava com o próprio tio. E ele foi e me deu uma sugestão: você não pode mais morar com eles, porque a situação que está, pode acontecer algo pior, e se você contar, ninguém vai acreditar, então você não pode ficar lá. E deu a opção de eu ir morar na casa dele. E eu virei para ele e falei, mas eu não quero ir morar na sua casa, porque eu não dou certo na casa de ninguém, não vai ser na sua casa que eu vou dar certo. Não, você vai dar certo, porque eu já sei o seu problema, a gente vai saber como cuidar de você, como lidar, você vai poder estudar, a gente vai ter paciência, não vai precisar casar às pressas. E ali eu fui. Fiquei morando na casa dos pastores. No começo, 1000 maravilhas, estava tudo perfeito.
Até que, no momento deles, eles não queriam mais. A esposa dele chega para mim e fala que não dava mais para poder ficar comigo. As coisas para eles tinham melhorado e resolveram não ficar mais comigo. Eu me tornei um peso. Ele me deu 3 opções. Você volta para casa da sua mãe, a gente faz um quarto para você, a gente vai te botar numa escola boa. Seu quarto vai ter de tudo. Ou você volta para o abrigo, ou você se casa. Quem quer casar com 15 anos? Quem quer casar com 15 anos, gente? Falei, casar eu não quero. Eu não tenho idade para casar. Para casa da minha mãe também eu não volto. Então me manda de volta para o abrigo. Mas eu não sabia nem o dia e nem a hora. Até que um dia eu acordo, pega suas coisas que eu estou te levando para o abrigo. E eu me desesperei porque o meu namorado não sabia. E o que eu pensava era nele. Falei, se eu for embora, ele não vai saber aonde eu estou e eu nunca mais vou ver ele. E imediatamente eu falei, eu posso ir na igreja, porque eu dava aula para as crianças. Aos 13 anos de idade eu já dava aula para as crianças. Falei, eu posso ir na igreja para poder pegar os meus ursos? Sendo que na verdade eu queria ir para poder pegar e ligar para uma amiga minha para poder avisar o meu namorado que eu estava indo embora, que estavam me levando embora e ninguém sabia. E ali eu fui lá na igreja, peguei o telefone, liguei para minha amiga, por favor, avisa para ele, estão me levando embora e ninguém sabe. Pede para ele ir lá me visitar, pede para ele me ver. Tá bom, eu vou falar. E ali foi feito, fui embora. Dentro do carro eu não dava uma palavra, muda eu fiquei. Eu não vou falar nada, não quer ficar comigo, não fica, eu vou falar para quê? E fui. Chegou lá, fiquei no abrigo. Na mesma noite o pastor foi me ver, mas não podia me ver porque a responsável do abrigo não estava. E nos falamos pelo muro. Volta para me ver. Quando foi no sábado ele voltou. Conversou com a responsável do abrigo. Ele virou para ela e falou que queria me tirar de lá. Que se tivesse que assinar algum papel, ele assinava. Ali ela falou, então você precisa ir na casa da mãe dela, porque como ela tem mãe, ela precisa saber. Vai lá e avisa. E ali nós fomos. Chegando lá, pedi permissão para quê, gente? A gente foi, né? Eu pensei, a pessoa nunca fez nada por mim, ainda vou ter que pedir permissão para sair? E assim fizemos. O pastor me tirou do abrigo, sendo que quando a gente chegou em Engenheiro, a gente já sabia que eu viria morar na casa dele, que era a casa da minha sogra, mas a gente ia fazer as coisas tudo certinho. Eu não estava vindo morar na casa dele como mulher dele, eu estava vindo morar na casa da minha sogra. A gente ia fazer as coisas tudo certinho, passo a passo. Mas quando a gente chegou aqui em Engenheiro, a igreja toda, qual a gente era, ficou sabendo que eu já estava indo morar com ele. E ali mais uma vez, as pessoas que a gente achava que eram os nossos amigos se afastaram, porque se eu já estava morando com um namorado, eu já não era mais pura, eu já não era mais moça, então eu era uma pessoa impura. Os amigos se afastaram, a igreja não apoiou, e começa-se os apressos para poder arrumar para casar. Vocês têm que casar, tiraram a gente de comunhão, suspenderam a gente e começou, tem que casar, tem que casar, tem que casar. E a gente falava, mas a gente não está fazendo nada. Não, mas tem que casar, vocês não podem morar debaixo do mesmo teto, vocês têm que casar. O pastor tinha acabado de perder o emprego. Casar como? Mas a gente só ouvia da igreja, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Mas eu não ouvi ninguém oferecendo uma ajuda, uma torta, um bolo, um vestido. Era só tem que casar, tem que casar. Deus foi tão bom que ele conseguiu um emprego. E eu consegui um bico, comecei a fazer e começa os preparativos, sendo que eu ainda tinha 15 anos, nem a assinatura da mãe eu conseguia casar. Tive que esperar fazer 16 anos para poder casar. Com 16 anos, ali eu estava casando no cartório. Em menos de um ano, cerca de meses, arrumamos tudo para poder casar. E lá a gente estava, entrando na igreja. Sendo que uma semana antes, eu lembro que eu já estava em comunhão, porque já tinha casado no cartório, eu sentada no banco
dos jovens, a irmã que estava de frente para mim, vira para mim: tu vai casar de véu? Falei: sim, vou casar de véu. Como aquelas coisas me doíam, porque era mais fácil julgar do que ajudar. Eu me lembro que eu era tão traumatizada, a minha sede de mostrar que eu estava certa, que eu não era impura, que ainda era moça, era tanta que eu procurei uma ginecologista para fazer o teste da virgindade, porque eu tinha que mostrar para o dirigente da igreja, eu tinha que mostrar para a igreja toda que eu ainda era moça, que eu não tinha feito nada de errado. A ginecologista para mim falou assim: você não deve satisfação a ninguém, mas a gente tinha que mostrar que a gente estava certo, que a gente não tinha feito nada. Ela falou: você não vai fazer isso. E ali a gente casou certinho. Eu me lembro que eu entrando na igreja com todos os meus traumas, com todas as minhas dores, com aqueles olhares, a minha vontade era de fuzilar um por um, porque eu sabia que aquelas pessoas que estavam ali era para ver se eu ia casar de véu, para ver se eu ia casar de branco, para ver como é que ia ser a festa. Eu me lembro que eu andando na igreja, minha sandália desabotoou. E eu era mais magra do que eu sou hoje. Eu falei: pronto, se eu cair aqui, aí que lascou tudo. E ali eu me casando, cheia de traumas, de dores, feridas não curadas. Casamos, nem casa tínhamos, nem móveis, mas perante a igreja tinha que casar. Ninguém ajudou com nada. Da igreja não. E nos casamos, o tempo foi passando, as dores aumentavam, às vezes me dava um surto, eu botava as minhas roupas dentro de uma sacola de supermercado e falava para o pastor que ia embora. E andando até um certo pedaço com as bolsas e parava e falava: mas eu vou para onde? Eu não tenho para onde ir. E o pastor com aquela paciência toda, até que eu achei uma pessoa para poder me abrir com ela, porque já tinha se passado 1 ano de casado e a gente não conseguia ter relações, porque eu tinha medo, eu tinha dor, eu tinha vergonha, eu tinha nojo de mim. E a gente já com 1 ano de casado, ainda não tínhamos consumido o ato, porque eu não conseguia, eu chorava. E eu procurei uma pessoa para poder conversar, para poder desabafar, porque eu precisava de ajuda. E aquela pessoa imediatamente virou e falou assim: tem psicólogo lá onde eu trabalho, você quer? Aí eu: caraca, não quer nem me ouvir. Pensei, né? Não quer nem me ouvir. Tá bom, eu quero. E aí eu comecei a fazer tratamento psicológico, mas é a vergonha da igreja descobrir e achar que eu estava endemoniada, porque psicólogo era para maluco, né? Psicólogo não era de Deus. E eu ia toda segunda-feira me consultar, e ali com muita conversa, as coisas foram se ajeitando. Glória a Deus, aleluia! Mas o que eu quero trazer para vocês nessa noite, em relação a tudo isso que eu falei, durante anos de dores, de mágoas, de frustrações, de rejeições, de abusos, eu tive que perdoar, mesmo sem ninguém chegar até a mim e falar: me perdoe. Eu tive que perdoar, mesmo sem ninguém chegar até a mim e falar: me desculpe por eu ter falado alguma coisa, por eu ter feito o que fiz. Às vezes a gente escuta a palavra perdão, você precisa perdoar. Mas só sabe quem passa. Quantas e quantas vezes eu tinha sede de bater na porta daquela mulher da ilha do governador, e ela abriu o portão, e mesmo depois de casado, o pastor falava: mas você não sabe nem o endereço. Eu falava: mas eu quero ir lá, eu quero bater no portão dela, eu quero falar: você lembra de mim, daquela criança que você explorava? Porque é abusos não só sexual, mas também infantil, de todos os aspectos. E mesmo passando por tratamento psicológico, o que tinha dentro de mim, só quem podia resolver era Deus. Só quem podia me curar era Deus. Mas isso, para Deus entrar, para Deus fazer, para Deus tratar, tem que ter a sua permissão, tinha que ter
Eu comecei a descontar numa pessoa que não tinha nada a ver com o meu problema, que me amava. Do nada eu falava pro meu marido que eu ia embora, que eu não queria mais ele, que eu não amava mais ele. Do nada eu surtava e saía andando. Eu não sabia como resolver. Eu não sabia o que fazer. Contar para quem? E ali foi passando, e eu comecei a orar. Eu entendi, eu ouvi uma ministração que eu tinha que deixar Deus trabalhar no meu interior, eu tinha que deixar Deus me curar, eu tinha que deixar porque Ele podia, e isso só iria acontecer com a permissão dEle. E ali eu comecei a orar, eu falei, meu Deus, me cura, porque eu não aguento mais. Eu estou morrendo, eu estou sofrendo, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais esses sentimentos. E aí eu comecei a orar. E aos poucos Deus foi tratando, Deus foi me limpando, Deus foi me curando. Mas não foi porque ninguém chegou até a mim e me pediu perdão. Não foi porque ninguém chegou até a mim e me pediu sequer desculpa. Eu percebi que a cura, a liberação do perdão era para minha própria libertação. Era para o meu próprio avanço, porque eu estava aprisionada. Aquelas famílias, aquelas pessoas que já tinham feito tudo aquilo comigo, eles já estavam em outro patamar. Eles estavam vivenciando a vida deles como se nada tivesse acontecido. E eu ainda estava sendo prisioneira. Aprisionada das dores, das rejeições, dos abusos, do abandono. Que é o que acontece na verdade. Nós somos feridas, nós somos rejeitadas, nós fomos abandonadas. Mas a pessoa que fez com você, ela seguiu o caminho dela. Não estou dizendo que não terá consequências, mas eu estou te dizendo que quem fez com você, quem te tocou de uma forma que não deveria tocar, quem fez alguma coisa com você do jeito que não deveria ter feito, quem te bateu, quem te magoou, ele seguiu a vida dele, ela seguiu a vida dela, e você fica aprisionada naquela situação, com aquele fato. Você não consegue se entregar a um novo relacionamento, achando que todo mundo vai ser igual, que todo mundo vai te bater, todo mundo vai te ferir, todo mundo vai abusar de você. Não consegue mais confiar em ninguém, em amizade, porque acha que todo mundo é igual. Ei, se permita ser curada, se permita ser tratada por você, pelo teu bem. Glória a Deus, aleluia. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem um patamar novo para a sua vida. Ei, se permita passar por fora. Se você foi abandonado, se foi abusada, ei, se perdoe. Não foi sua culpa. Aleluia. Não foi sua culpa. Se permita viver algo novo. Eu demorei para entender isso. Eu ainda com o Guilherme, eu tenho 2 filhos. Há poucos anos atrás ainda tinha sentimento dentro de mim de ir embora. Mesmo já tendo 2 filhos, eu me sentia incompleta, eu me sentia impura, eu não me sentia bem, eu me sentia feia. Eu olhava para o meu corpo, eu lembrava de tudo. Eu queria ir embora, mas eu já tinha uma casa, já tinha uma família, já tinha um marido que me amava, eu já tinha as minhas coisas montadas. Mas o meu coração ainda sangrava, eu ainda tinha marcas, eu ainda tinha dores. Que só a oração resolveu, só Jesus resolveu. Eu lembro que eu dobrei meus joelhos e disse, meu Deus, me cura, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais descontar em quem não tem nada a ver, eu não quero mais descontar no meu esposo, eu não quero mais descontar nos meus filhos. Me cura, eu quero viver. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. E assim Deus fez. Aleluia. Hoje nada mais me compra, nada mais me corrompe. Hoje eu olho para minha casa, eu olho para meus filhos, eu olho para meu esposo, eu olho para Deus. Eu falo para Deus, me permita, me acrescenta mais anos de vida para eu poder ver os meus netos.
Eu olho para minha casa e falo: Deus, muito obrigado pelos meus filhos, muito obrigado pelo meu esposo. Aleluia. Glória a Deus. Mas se eu não tivesse permitido Deus entrar no meu coração e transformar o meu interior, eu iria ser uma mãe amarga, uma esposa amarga. Eu não iria saber o que é a maternidade. Eu poderia ter acabado com o meu casamento, ter abandonado tudo. Mas Deus, Ele me deu mais uma oportunidade. E o intuito de contar hoje o meu testemunho não é questão de querer justiça. É dizer para você que se Deus Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Se Deus Ele pode me curar, se Ele pode me curar, Ele pode fazer, Ele vai fazer. E Ele quer fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos. Ei, mulher, levante a sua cabeça. Jovem, levante a sua cabeça. Deus Ele tem uma transformação no seu interior a se concretizar, mas depende de você. Se permita passar pelo processo de cura. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor essa noite. Glorificado, exaltado é o seu nome, Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Algo novo Deus tem para a sua vida nessa noite. Algo novo Ele tem para fazer sobre a sua casa nessa noite. Sobre os seus sentimentos. Ele quer restaurar o seu interior. Ele quer te fazer uma nova mulher. Ele quer te fazer princesa. Ele quer te fazer reinar sobre a sua casa. Agradeço, Pai, por cada detalhe que o Senhor fez aqui nessa noite. Cada detalhe que o Senhor nos proporcionou aqui nessa noite. Eu te agradeço pela vida de cada uma delas, ó Pai. Prepara algo novo. Prepara um novo tempo. Que elas possam florescer em Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Continua guardando o Teu povo, guardando a Tua igreja.